Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 11 de dezembro de 2021. Shabbat Shalom! Temos hoje, meus amigos, pelo menos duas boas notícias para reportar. Pois é, a primeira e a mais importante delas é que Elon Musk, ou Elon Mosca para os íntimos, surpreendeu novamente os cristãos. Sim, uma surpresa boa. E a outra boa notícia vem lá dos Estados Unidos, por conta de uma renúncia. Quer dizer, não exatamente uma renúncia, mas a retirada de um nome para um cargo importante. Essa senhora que vocês estão vendo chama-se Saule Omarova. Eu já falei sobre ela. Ela foi indicada por Joe Biden para controlar o dinheiro norte-americano, para ocupar o cargo de controlador monetário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Pois bem, a grita foi forte demais, não houve o apoio suficiente no Senado para a indicação de Omarova e ela própria tomou a decisão de retirar a sua indicação para o cargo. Bem, nesse caso, há que se comemorar, sim, não porque nos atinja favoravelmente a nós, brasileiros, talvez no momento não, mas trata-se de uma derrota do marxismo na América. E isso deve ser comemorado, porque afinal o marxismo galopa sobre a América sem resistência nenhuma. Quer dizer, quase sem resistência nenhuma, porque a indicação de Omarova seria, sim, talvez o prego final no caixão da democracia. Essa senhora, que é professora da Universidade de Cornell, notabilizou-se pela ferrenha defesa da economia marxista, se é que se pode falar sobre isso. Sua tese de mestrado e doutorado, sua tese de doutorado, melhor dizendo, foi inspirada na economia marxista. No Capital, de Karl Marx, por exemplo. E em várias ocasiões a senhora Omarova externou a sua paixão pela antiga União Soviética e a economia planificada. E seria a controladora do dinheiro, do dólar, caso os congressistas aceitassem a indicação de boa. O problema é que no Senado o Joe Biden não tem a força que imaginava ter, ou melhor, os democratas não têm a força que teriam na Câmara Baixa, por exemplo. E lá é que complicou para a senhora Omarova. Foi uma tímida reação contra o terrível governo Biden, mas significa, sim, algo a ser comemorado. Muito bem, a segunda notícia, a segunda importante boa notícia é que Elon Musk surpreendeu novamente. Ele saiu numa defesa apaixonada à vida, à família, melhor dizendo. Se bem que são sinônimos, né? Família é vida, vida é família. No começo da semana, eu já havia citado o Elon Musk por uma entrevista que ele dera ao Wall Street Journal, combatendo o plano BBB de Joe Biden, ou então o plano 666, como tem sido chamado por alguns na América. O plano de reconstruir melhor, ou seja, colocar abaixo o capitalismo, a liberdade e impor um novo registro para os americanos, ou uma nova forma de pensar, ser e agir. Todo mundo sabe do que estamos falando. Estamos falando da ditadura, corridão, disfarçada de grandes obras de infraestrutura, como, por exemplo, a mudança da matriz energética para salvar o planeta. Elon Musk se colocou radicalmente contra, dizendo que isso certamente criaria um Estado absoluto dentro dos Estados Unidos, o que eu chamei de economia fascista. O Estado seria
o sócio majoritário das principais empresas norte-americanas, que teriam que se adaptar a esta nova era, a esta nova ordem. Pois bem, no mesmo Wall Street Journal, esta semana, Elon Musk disse que a população está diminuindo. A população, o índice populacional pode entrar em colapso se as famílias não tiverem filhos. Bem, e ele tem moral para falar sobre isso, porque afinal ele tem 6 filhos. Ele disse: acho que um dos maiores riscos à civilização é a baixa taxa de natalidade e o rápido declínio da natalidade. Essa declaração, claro, foi um ataque direto àqueles globalistas como Bill Gates e Antônio Fauci, por exemplo, que querem, porque querem, a redução populacional. Ele disse, abre aspas, há muitas pessoas, inclusive pessoas inteligentes, que pensam que há gente demais no mundo e pensam que a população está crescendo descontroladamente. Mas isso é um erro. O que está acontecendo é completamente oposto. Por favor, olhe para os números. Se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização vai desmoronar. Marque minhas palavras. Bem, essa não foi a primeira vez que Musk defendeu a natalidade, a vida. Em 2017, lembra o LifeSystem.com, Musk tinha dito: a população mundial está acelerando em direção ao colapso. Mas poucos parecem notar ou se importar com isso. Essa declaração foi feita em 2017. Em 2019, na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, Elon Musk foi ainda mais enfático. Ele disse, abre aspas, o maior problema que o mundo enfrentará em 20 anos é o colapso da população. A maioria das pessoas pensa que temos muita gente no planeta, mas esta é uma visão desatualizada. É mentira, não é verdade. Bem, é claro que a mídia lacradora não perdeu a oportunidade para criticá-lo, lembrando principalmente que o próprio Elon Musk está desenvolvendo um humanoide, o Tesla Bot. E aí criou-se essa ideia de que Elon Musk dá uma no cravo e outra na ferradura. Mas ele explicou o seguinte: esses humanoides serão desenvolvidos para trabalhos repetitivos, enfadonhos, quando não houver mão de obra suficiente para isso. Ou seja, ele é um empresário, evidentemente, está constatando um declínio na população e não pode perder a oportunidade de lucrar um pouco com isso. Ou seja, não pode perder a oportunidade, como homem de negócios, de apresentar um humanoide que faça serviços braçais, por exemplo, por falta de braços humanos, que é exatamente o que vai acontecer. Porque, bem, nós sabemos o que esta tirania que surgiu do começo de 2020 para cá almeja, não é mesmo? Nós sabemos. Muito bem, outra notícia que merece destaque neste sábado: Benjamin Netanyahu, depois de ser xingado por Donald Trump mandou Bem, quem viu o vídeo de ontem sabe o que disse Trump em relação a Netanyahu. Este já respondeu a Trump através de sua assessoria. A nota dos assessores diz que Netanyahu aprecia e muito a grande contribuição do presidente Trump para o Estado de Israel e sua segurança. No entanto, diz a nota, aprecia muito mais a importância de uma forte aliança
entre Israel e Estados Unidos. Daí porque Netanyahu teria parabenizado Joe Biden para manter as boas relações. Vamos ver como será a tréplica. Eu, se fosse Donald Trump, diria a Netanyahu: ok, vocês estão, evidentemente, mantendo boas relações com os Estados Unidos, independente de quem ocupa a cadeira presidencial. Só que quero lembrar o seguinte: para determinadas pessoas, um gesto de boa vontade parece apenas fraqueza. Mas como eu não sou Donald Trump, não é mesmo? Para terminar, o governador de São Paulo, João Dória, teria dito ontem ou antes de ontem, algo assim, que esta campanha eleitoral será a mais suja de todos os tempos, ou será enormemente suja. Algo assim. Eu não tive a oportunidade, o prazer de ver a notícia em loco, mas é o que o pessoal está comentando. O Dória teria afirmado que essas eleições serão marcadas por profunda sujeira, sujeirada e assim por diante. Bem, muita gente já comentou a respeito. Claro que muita gente está dizendo que sujo é ele, etc. e tal. Eu quero reforçar esta tese, lembrando de uma historinha contada pelo genial Jô Soares. Jô Soares disse, certa feita, que durante a eleição para presidente, aquela que elegeu Fernando Collor, ele encontrou-se, ou melhor, foi encontrado por João Dória no momento em que estava no seu colégio eleitoral, na sua zona eleitoral, para colocar o voto na urna. E Dória teria se aproximado efusivamente de Jô Soares, dando-lhe tapinha nas costas e tudo mais, e Jô Soares disse que ficou um tanto quanto surpreso, porque não tinha até aquele momento nenhum laço com João Dória, muito menos de intimidade a ponto de ser abraçado ou abraçar o mesmo. Achou estranho aquele comportamento. Dória teria perguntado: vai votar no Collor? E Jô Soares disse que não. Então Dória despediu-se e Jô Soares entrou na cabine. Quando saiu, sua esposa mostrou-lhe algo bastante sujo. Jô Soares estava com um adesivo pró-Collor colado nas costas. Pois é, resultado dos tapinhas de João Dória, coisa que fazíamos quando crianças, não é mesmo? Só que na infância tudo se perdoa, mas já na fase adulta é complicado, não é? Pois é algo bastante sujo, ao que me parece. Pois é, de sujeira ele entende, não? Um excelente sábado a todos e um abençoado domingo. Até depois.